Olá, em mais uma partida da Olimpíada, um angolano enfrenta um grande mestre. De fato, Angola foi a equipa que mais enfrentou grandes mestres. Isso se deve, claro, aos seus bons resultados. No sistema suíço é assim. Quanto mais vitórias, mais adversários difíceis enfrenta. Com isso, na nona ronda, na mesma em que o Sérgio Miguel venceu mais um grande mestre, o MF Domingos Júnior enfrentou o GM Zhongyu Zhao em uma partida de 108 lances. Domingos Júnior está de brancas e abre com o peão do rei. Zhongyuan de pretas escolhe a siciliana. Domingos abre a siciliana e entram na variante Najdorf. Até aqui tudo conforme os livros. Bispo E2 prepara o roque, enquanto o GM iria precisar de mais um lance para desenvolver o bispo. Por isso ele avança o peão de E com ganho de tempo sobre o cavalo e assim faz o bispo E7 sem perder tempos. Ambos estão prontos para o roque, mas seguraram bastante esse roque, desenvolveram os bispos. Domingos coloca o cavalo em D5 e o GM diz que não iria conviver com este cavalo nesta casa avançada e centralizada, e assim seguiram com o bispo F5 e C4. E só agora então os dois fizeram os seus roques. Cavalo D7 é o lance do GM e Domingos faz um lance profilático, rei H1, e veio o bispo G5 propondo a troca de bispos. Aqui Domingos aproveita para, além do bispo, troca um par de peões e assim simplifica bastante, além de abrir colunas, e a simplificação é bastante boa porque o empate seria bom para Domingos. Agora tem ali o bispo caindo, o GM defende e Domingos segue em busca de troca de peças. Antes da troca, dama G5 ataca a torre que recua para a primeira fileira e após o cavalo E5, aí então trocam o par de bispos e a posição vai ficando cada vez mais simples. Domingos defende o peão com dama D4, torre de F E8 é o lance do GM, cavalo A5 atrás do peão que avança para B5, visando criar também alguma debilidade, uma vez que o GM tem um peão isolado e Domingos vai acabar também ficando com peão isolado de maneira forçada. Mas antes, torre de A E1, torre de E C8, com forte pressão no peão, então B3, trazendo mais uma defesa para o peão, e aqui veio uma sequência de trocas. B por C4, cavalo por C4, cavalo por C4, B por C4, e a posição está ficando cada vez mais simples. Torre C8 com clara indicação que quer dobrar as torres, então Domingos já previne a defesa deste peão que estaria sob forte pressão. Torre C5, rei G1, A5, dama G4, com uma ameaça de um ataque bastante forte em que iria sacrificar a dama, mas depois iria recuperá-la com esta grande invasão, forçando o GM a devolver a dama, e seria uma boa posição para Domingos Júnior. Por isso o GM já teve que se recolher para a defesa. Isso é bom, sinal de que Domingos Júnior está armando um ataque que funciona. E aqui veio mais um momento da partida, quando Domingos Júnior larga este peão com uma ideia de simplificação. Este lance a Engine considerou brilhante.
porque sacrifica a dama, mas volta a recuperá-la, e com a diferença da posição estar bem simplificada, conforme devem ter acompanhado pela barinha. Em nenhum momento a barinha deu vantagem para qualquer um dos jogadores. E aqui vai haver mais uma simplificação forçada, quando o Domingos vai atrás do peão de D, que não tem defesa, mas vai ser uma troca, porque o GM vai ganhar o peão de A. E assim temos esta posição com um peão passado de cada lado, porém é um final de torres, é bem difícil promover um peão. Tanto é que a partida está totalmente empatada. Estamos no lance 37, é um final de torres teoricamente empatado. Era hora de acordarem um empate. É provável que o Domingos tenha proposto, mas o grande mestre, com um peão de vantagem e jogando com um jogador com rating inferior, pode ter considerado que teria chances do oponente errar e assim ter recusado o empate. Então seguiu com torre D2, além de ficar de olho no peão do oponente, dá espaço para disparar o seu peão passado. Domingos coloca então a sua torre na 8ª fileira, visando dar espaço ao avanço do peão, e quem sabe em algum momento, quando o peão já estiver na 7ª fileira, o GM pode acabar errando e assim permitir a promoção. Mas é claro, se tratando de um GM, é impossível de acontecer. Seguiu então G5, D6, o peão avança, F5, H3 e depois rei G6, visando trazê-lo em uma casa que evita o cheque. E aqui Domingos resolve trocar os peões passados, uma proposta que foi aceite, mas antes veio este cheque e assim trocaram o par de peões passados e a partida continua equilibrada. E aqui foram apenas fazendo lances para passar tempo, portanto lances sem nenhum efeito, uma vez que a partida está realmente empatada e ninguém queria ceder ao empate. E assim foram ciscando para ver se alguém iria pendurar alguma peça. Trocaram um par de peões, além do GM se livrar dos peões dobrados, mas ainda continua empatada esta posição. E assim foram apenas fazendo lances, diria eu, inúteis, porque deveriam ter acordado o empate muito antes. Estamos agora no lance 80 e nada de útil aconteceu até o momento. Portanto, o GM procurando algum erro do oponente. Tinha aqui o peão caindo, o rei E4 foi para defender o peão. E o Domingos volta a insistir no peão e o GM decide trocá-lo pelo peão de G e Domingos recusa a troca. A proposta ainda permanece, já que este peão só pode cair com a torre e assim Domingos capturaria o outro peão, mas ele defende a simplificação e assim seguem sem progresso. E aqui o GM tentou dar este golpe que, se o Domingos caísse na troca de torres, estaria perdido. Neste final, com um peão de desvantagem, o que está salvando o Domingos são as torres. Portanto, sem as torres, Domingos está perdido. Por isso, Domingos sabe que não pode trocar as torres de jeito nenhum. E agora, em mais uma sequência de lances sem qualquer evolução, os dois vão fazendo lances sem utilidade nenhuma. E assim conseguiram chegar até ao lance 108, quando finalmente acordaram o empate. Uma partida que deveria ter durado apenas 37 acabou se estendendo
para 108 devido a algum nível de teimosia, mas é justo. Quando há chance do oponente cometer erro, temos que aproveitar. Mas nesse caso, Domingos estava firme e não cometeu nenhum erro e assim conseguiu um empate que foi um bom resultado, tendo em conta a diferença de nível dos dois xadrezistas. E a análise da engine revela uma partida de altíssimo nível, perto de 100%, além disso, uma partida totalmente equilibrada, com um lance brilhante do Domingos Júnior. O sacrifício da dama levando para aquela linha de simplificação forçada. Uma grande visão do nosso mestre. Por aqui termina então este vídeo com este belíssimo resultado do mestre Domingos Júnior enfrentando um grande mestre da Austrália. Foi um bom resultado e nesta rodada Angola perdeu para a equipa de GMs da Austrália pela margem mínima, isto é 1,5 a 2,5. Foram heróicos. Então por hoje é tudo, like se gostou e até o próximo vídeo.